Boa tarde e noite a todos. Nós estamos no nosso movimento de amor ao próximo, MAP, neste momento de Maria, em que vamos ouvir o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, como há poucos que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Alguém da multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que, estando do lado de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. E então haverá choros e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós, outros, ficareis excluídos. Virão do Oriente e do Ocidente, do centurião e do meio-dia, muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Então, aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências e aos poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, pois sendo a Terra um mundo de expiação, nela o mal predomina, mas quando se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Este ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação e não no sentido que as palavras expressam. Se fosse esse o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de quais faltas a humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste? No presente e no futuro, se estivesse na sua totalidade relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências. Por que tantos entraves no caminho? Por que essa porta é tão estreita para ser transposta por tão poucos, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a ideia de uma única vida, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a vivência anterior da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o nosso passado. E então, só assim se pode compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Então, o que a gente entende dessa porta estreita que Mateus vem nos falar? A gente entende que na vida tudo é muito mais fácil
se a gente está indo para o lado só das coisas que nos satisfazem na vida terrena. Essa seria a porta mais larga, quando a gente for fazer a prestação de contas. A porta mais estreita é a porta da dificuldade, é a porta da provação, é a porta que a gente veio com a missão aqui na Terra e que muitas vezes a gente se esquece. A gente não faz por onde e no final das contas a gente quer justamente receber os louros pela vida que a gente viveu, tendo feito o que a gente quis, sem se preocupar com a vida, né? Com o nosso irmão, com a nossa próxima existência, com o pensamento de que a gente está aqui para evoluir, que a gente está aqui para prestar ajuda aos menos favorecidos, aos nossos irmãos. Se a gente veio numa situação melhor que a dos outros, nós temos obrigação de cuidar desses nossos irmãos. Então as nossas missões estão muito ligadas a essa porta estreita e essa porta larga. Essa porta larga seria então a porta de quem viveu com muito mais facilidade, que não se preocupou com a moral, não se preocupou com a vida terrena, pensando que só existe isso aqui, quando a gente sabe que a gente vem numa sequência de vidas e que, na verdade, uma dessas vidas está ligada à outra e que nós vamos prestar contas sempre que desencarnarmos, pela que a gente está deixando e pelo que a gente deixou para trás. Então a gente está nessa eterna evolução. Então a gente tem que se preocupar para a gente estar sempre nos policiando, para sermos o melhor que pudermos, para fazermos o melhor que pudermos da nossa vida. Porque na hora que a gente for bater na porta pedindo para entrar, pode ser que a gente escute que a gente não vai entrar, que a porta não vai ser aberta para a gente. E por isso a gente vai ficar muito triste, porque a gente desperdiçou um tempo em que era precioso. Então, já que nós ainda estamos aqui, estamos vivendo esta vida terrena, vamos tentar fazer por onde, para que a gente tenha esse merecimento de entrar pela porta mais estreita. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e irmã Germana, psicografado por Celi Durão durante os trabalhos no MAP. Hoje quero lhe falar sobre missão. Desde a infância são delineados os caminhos a serem seguidos. É necessário o preparo para que a missão a que viemos seja cumprida. Mas que missão é essa? Trazemos conosco, introjetada em nossos espíritos, a forma de conduzirmos nossas vidas. Chamamos isso destino. Mas, se assim fosse, se tudo já estivesse traçado, que participação teríamos na caminhada? Cabe a cada um a decisão do cumprimento de sua missão. É necessário aprender, é necessário praticar, persistir no desempenho de suas atividades. O professor, que missão importante, aquele que se dedica a ilustrar, a abrir as mentes, a desenvolver faculdades trazidas desde o momento do nascimento. Como devemos valorizar sua missão? O médico, a enfermeira e principalmente os atendentes, que missão tão grande. Quanto alívio trazem até mesmo só com suas presenças. A missão dos pais, responsável pela conduta e condução da vida de seus filhos. Essa é uma missão decisiva para que seu ser humano cresça, seguindo os preceitos do respeito ao próximo, do amor fraternal, da preservação da saúde e da amizade. Reflitam sobre o papel dos pais na sociedade e nos primeiros ensinamentos sobre a vida, a natureza, sobre o que significa Deus. Desde os primórdios da humanidade, entre os animais e os homens, o sentimento de amor filial é intenso. Exemplo maior que os pássaros, resguardando, alimentando seus filhos. É de natureza divina esses sentimentos. A missão dos pregadores, sacerdotes,
tão cheios de sacrifício, tão carregados de abnegação, tantas vezes tão incompreendidas. Como é importante! A evangelização deveu-se ao trabalho passado de geração em geração, a começar pelos apóstolos. Tomem para vocês também a missão de expandir o ensinamento, de espalhar a bondade, de ajudar seu próximo, de praticar a caridade desde a hora que acordem. A missão dos médiuns, responsável pela recepção e divulgação das mensagens dos espíritos iluminados. Que missão tão linda! Espíritos superiores precisam de receptáculos para as suas mensagens. Todos podem, nas diversas formas de mediunidade, vidência, intuição, transmissão de energia através dos passes, renovadores e curadores, ajuda seu próximo a cumprirem suas missões. Cada um, mesmo os mais humildes, que não tiveram a oportunidade de estudar, podem, com seus exemplos e suas palavras e atos, cumprir sua missão. Queiram se modificar, queiram deixar a inércia de lado, deixem a vaidade, o orgulho negativo e sintam o orgulho, a satisfação de doar um pouco daquilo que o outro necessita. Que missão tão linda foi a de Jesus na terra! Sua infinita bondade fez com que muitos o seguissem no caminho. Francisco de Assis foi tocado por essa bondade no seu coração, encheu-se de alegria ao divulgar seus ensinamentos. As aparições de Maria em todos os cantos da terra têm a missão de divulgar a paz. Suas mensagens são constantes e muitas vezes não divulgadas por questão de religião, mas são cheias de amor, de esperança, de luz. Cumpram suas missões, colaborem sempre, doem o que puderem, sejam felizes. Esse estado de felicidade é importante para que recebam a energia que emana do alto. Fique na paz de Jesus, de Maria, das falanges aqui presentes, de São Francisco de Assis. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Chegamos àquela hora em que todos devemos elevar os nossos pensamentos a Maria, a Mãe Maria. É a chamada Hora do Ângelus. Foi a hora que a Anunciação, em que o arcanjo Gabriel avisou a Maria da sua concepção e que ela estaria trazendo o bem para o mundo. E assim, ela recebeu resignadamente essa missão de pôr no mundo o nosso Pai, o nosso irmão, Jesus, que veio para nos abençoar, para nos redimir e para sofrer por nós. Foram 33 anos de sofrimento, mas de luz, de muita lição, de muito aprendizado, de muita evolução espiritual. Ele nos deu a chance de melhorar. Nos ensinou o que é o amor, mas até hoje ainda estamos aprendendo e precisamos aprender a cada dia mais para evitarmos tanto sofrimento que vivemos, guerras, violência, a fome, a crueldade, o desapego às pessoas. E para isso nós temos que ter muita fé e muita oração. É hora de fecharmos os olhos, de pensarmos em Maria, pedir a sua intercessão àquela que sofreu junto com seu filho e que depois da partida continuou o seu trabalho, evangelizando, levando o amor, levando a paz. Que ela esteja sempre conosco, pois se tornou nossa mãe. É aquela que em todos os momentos fechamos os olhos e pedimos, mas também devemos agradecer. Pedimos a intercessão dela ao Pai, ao Filho, para que nossos problemas sejam
solucionado ou pelo menos apaziguado. Mãe Maria é de uma força, de uma energia, e todas as mães têm essa energia. Pode não ser tão forte como a de Maria, mas elas estão todas sempre abençoando seus filhos. Oremos por ela e por todas as mães do mundo. Oremos por aqueles que estão em guerra, por aqueles que sofrem, pelos nossos governantes, para que se iluminem e tragam paz ao mundo. Peçamos a ela que nos abençoe, sempre, livrando nossos caminhos do mal e intercedendo por cada um de nós, por aqueles que têm fome, que têm sede, desabrigados, por aqueles que vivem nas ruas e por nós. Mãe Maria, nos ouça, interceda, nos perdoe e nos ajude. Que assim seja. Obrigado. fortalecer ainda mais os nossos pedidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, que nasceu Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Paz e bem, paz e luz, muita, muita paz. Não foi sorte nem azar, era Deus. Ainda é e sempre será. Já estava tudo escrito, não foi coincidência. É como um quebra-cabeças a se encaixar. Tem coisas que só lá na frente você vai entender. Outras, somente a eternidade vai poder explicar. Você ainda vai olhar para trás e perceber nos detalhes que o tempo todo Deus estava lá. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando, era Deus. Aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu, mas era Deus te livrando, era Deus te guardando, te livrando, te preparando para algo bem maior. Era Deus te protegendo, mas você não estava entendendo. Era Deus te escondendo das ciladas do inimigo, era Deus te guardando do mal o tempo todo, era Deus. Não questione Deus, entregue tudo nas mãos daquele que tudo pode e tudo vê. O que for para ser seu, chegará até você. Paz e bem, paz e luz, paz, muita